Neste caminho, nesta jornada que estamos fazendo no mês de dezembro, estamos contando com a presença da Gisele, que é formada em teologia, ela é mestra em teologia pela PUC de São Paulo, com ênfase em exegese bíblica. E ela está então nos ajudando, nos fazendo entrar neste caminho de João Batista para entender esta figura tão importante dentro da história da salvação. Bem-vinda mais uma vez entre nós, Gisele. Obrigada, Padre Rodrigo. É uma alegria estar aqui para essa discussão tão importante sobre João Batista. E nesta semana nós queremos conversar um pouco mais sobre João Batista num lugar muito concreto, que é o deserto. A gente escuta falar do deserto em muitas páginas das Sagradas Escrituras, mas hoje a gente quer mostrar essa intimidade de João e o deserto, o que isso significa na vida dele. E a gente começa já perguntando, né? Quais foram, né, os resultados aí das primeiras pregações que João faz no deserto? Muito bem, Padre Rodrigo. Primeiro, vou explicar um pouquinho o que é o deserto, né, na região de Judá. Judá, se a gente for comparar, aliás, saber, só para a gente se situar onde que Judá estaria hoje, né, onde está acontecendo lá os conflitos entre Israel e Palestina, o deserto continua lá, que é a atual Cisjordânia. É mais ou menos lá onde João Batista fez as suas pregações. Viver no deserto, acho que primeiro a gente precisa entender sobre isso, que viver no deserto não é nada fácil. Primeiro porque o deserto ele tem altas temperaturas durante o dia e à noite a temperatura vai a 0 grau, então cai bruscamente. E vivendo no deserto você precisa o tempo inteiro, né, de buscar meios de sobrevivência. Então as pessoas, principalmente os eremitas, né, que viviam no deserto, principalmente as pessoas mais pobres, e eles viviam no deserto por vários motivos, né? Entre eles pela própria configuração política e econômica de Judá no século I, e eles se alimentavam de alimentos que eram próprios do deserto, é tanto que a gente ouve, né, do mel, a gente ouve falar dos gafanhotos, né? A gente até hoje, os próprios estudos têm dito que no grego, o gafanhoto seria uma espécie de bagem. E é muito interessante isso, porque o próprio livro de Levítico, ele fala que tem 2 tipos de gafanhoto. Um que é puro e outro que é impuro. E é interessante a gente entender isso para ver como que João Batista, né, a sua pregação, o seu jeito de viver foi influenciado por esse contexto. Uma coisa que eu queria falar rapidamente é que nesse período existiam aquilo que a gente chama de várias seitas judaicas. Eu não gosto muito de usar esse termo seita, mas eram grupos que compreendiam e entendiam o judaísmo de várias maneiras. Assim como no cristianismo, tem vários modos de interpretar o cristianismo, o judaísmo também. E dizem os estudiosos, né, com as pesquisas que são feitas ao longo do tempo da história, que possivelmente João Batista ele faria parte de um grupo chamado essênio, que eram eremitas que iam viver no deserto por todos esses motivos que eu já citei anteriormente, pelas dificuldades políticas e econômicas do século I. Então, é desse ambiente, é desse lugar que surge, né, o protagonismo de João Batista e que começa, então, a pregar sobre a vinda do Messias. Nessa perspectiva, quais eram, então, essas profecias da vinda do Messias? O que João falava sobre esse Messias? Olha, que de fato, né, era aquele que viria, né, para libertar a sociedade de então daquelas mazelas que estavam sendo vivenciadas e experienciadas. Não eram fáceis. A gente sabe que o Império Romano era um império que explorou muito, né, onde você tinha uma sociedade bastante empobrecida. E a profecia de João Batista, né, quando ele começa a anunciar Jesus, é sempre no sentido de que virá alguém para fazer o resgate dessa situação que está sendo vivida, que não é fácil. É interessante que João, estando no deserto, ele sempre chamava
as pessoas a uma experiência de conversão, Exato. Que o reino está chegando, né? E havia uma coisa muito interessante que era a prática do batismo. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre esse batismo de João? O batismo, Padre Rodrigo, era uma prática comum, né, que já acontecia anteriormente, dentro desses grupos que eu falei, né, desse modo diferente de compreender o judaísmo. João Batista, primeiro porque ele estava pertinho do Rio Jordão, né? E era quase, na verdade, o batismo ele entrava como algo extremamente simbólico para dizer que, a partir daquele momento, né, quem estava convertido ou quem queria viver essa experiência de uma vida diferente, essa imersão na água fazia com que, não de maneira mágica, o libertasse dos pecados, mas para dizer o seguinte: a partir de agora eu quero fazer parte desse projeto. Né? Então é alguém que está vislumbrado, né, com esse jeito de viver que João Batista anunciava. É interessante que João sempre apresentou-se como uma pessoa muito austera, simples. Isso era algo muito próprio das pessoas ao grupo que João Batista pertencia? Exatamente. As pessoas que acompanharam a pregação, a profecia de João Batista, digamos assim, fazia parte dessa classe social, mas não somente. Ele atraiu, assim como Jesus, né, atraiu as pessoas com mais condições, mais ricas. Ele atraiu também essa, digamos assim, essa diversidade de nichos sociais, né? Mas as pessoas que estavam ali pertinho dele, que digamos assim, que foram as discípulas de João Batista, eram as pessoas que comungavam desse jeito de viver no deserto, né? Que comia gafanhoto, o mel silvestre, né? Que significa essa alegria, né? São alimentos muito nutritivos. Eu tô trazendo sempre essa questão da alimentação justamente por conta da dificuldade de viver no deserto e de vislumbrar uma vida que é possível, né? Diferente, enfim. A vida no deserto é uma vida desgastante, sobretudo por causa do calor, né? Você dizia dessa variação da temperatura. À noite nós temos um clima muito agradável, mas durante o dia é um clima bem penoso e as pessoas acabam sofrendo, né, as consequências deste calor também. Esses dias a gente tem passado por essas ondas de calor e a gente percebe como tudo isso causa, né, sofrimentos na vida das pessoas. No que a vida de João Batista nos ensina a viver a prática da vida cristã? Pois é, Padre Rodrigo, nós também temos os nossos desertos, né? A gente vive as questões climáticas, né? Uma pauta complicada, já é realidade entre nós, né? Às vezes a gente não se compromete tanto com algo que está aí posto e que a gente está vivendo, que a gente está enfrentando. Então a vida de João Batista, nesse sentido, acho que nos convoca, né? Para nos mostrar essa realidade de viver no deserto, mas de buscar ali, de alguma maneira, né? Os oásis, né? Que também o deserto traz, as vitaminas que o deserto traz e que clamar, que colocar a nossa voz no trombone, né? Literalmente buscando pela justiça, buscando por um mundo melhor, por uma vida melhor, por uma terra, né? Que continue nos dando frutos. Eu acho que esse é o grande espírito da profecia de João Batista. É muito interessante, né, que a gente, falando dessa pauta climática, hoje a gente tem aí, o Papa falava da Laudato Si, agora Laudato Deo, e assim, vários documentos que vai chamando a nossa atenção de como cuidamos da casa comum, e João Batista já nos mostra a necessidade também deste cuidado da casa comum para vivermos aqui a experiência da fraternidade tão desejada, anunciada e pregada por Jesus. Gisele, muito obrigado por mais uma presença aqui no nosso programa. Nós vamos continuar o nosso estudo aqui no mês de dezembro. Mas no próximo encontro nós vamos falar sobre o batismo de Jesus no Jordão. E com certeza nós vamos lembrar também um pouquinho do nosso batismo, deste nosso compromisso com a igreja.